Isso. Exatamente. O caminho de volta para casa. Diz assim: mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus, em Lucas capítulo 13, ele estava dizendo sobre o arrependimento. O que é o arrependimento, meus irmãos? O arrependimento é uma mudança de pensamento. Mas não só uma mudança de pensamento, mas também uma mudança de comportamento. Por que que hoje em dia é tão difícil nós vermos crentes genuínos? Por causa dessa palavra, do arrependimento. Porque não existe arrependimento dentro do coração mais do crente. Ele acha que as coisas, elas são feitas da forma que ele quer, ou da forma que ele determina que elas sejam feitas, ou de acordo com o cenário que ele tem dentro do coração dele. Então, este cenário e esse tipo de atitude não vai mostrar frutos de arrependimento na vida daquele crente. Por isso que o crente, ele necessita ser diferente. Diferente como? Em suas atitudes, em seus pensamentos, aonde há a contenda, ele tem que levar a paz, aonde há a separação, ele tem que levar a união, aonde há a falta de amor, ele tem que levar o amor, porque dentro dos nossos corações existe um altar, e nesse altar quem que habita? Não é o Espírito Santo que habita nesse altar? Às vezes nós temos vontade. Sim, nós temos vontade de fazer coisas que o ímpio faz. Por quê? A nossa natureza, ela está intrínseca dentro da gente. Então nós sentimos vontade. É pecado, meus irmãos, eu sentir vontade? Não, não é pecado. Mas eu executar ou realizar essa vontade, então passa a ser um pecado. Então por isso que o pecado jaz à porta. Por quê? Acontece alguma coisa, nós sentimos essa vontade, essa é a inclinação da carne. Quando nós falamos da carne, nós estamos falando do quê? Da nossa velha natureza. Então nós sentimos vontade, aquela pessoa fez tal coisa e eu senti vontade de fazer isso. Então eu iria pecar. Mas o Espírito Santo que habita no nosso coração, ele tem que se sobrepor a esta vontade. Qual que é a diferença de um crente que chega e outro crente que não chega? É simplesmente eu aderir a essa vontade. É só isso. Só que às vezes aderir a essa vontade é tão difícil. Hoje eu estava falando com o meu pai e o meu irmão de um perdoar o outro, de um conversar com o outro. Parece que há uma muralha que ela é intransponível. Você conversa com um, conversa com outro, os dois conhecedores da palavra. Mas você conversa com um, conversa com o outro, é uma muralha intransponível. Não, isso eu não vou fazer. Mas como assim você não vai fazer? Mas não está na palavra de Deus que nós temos que fazer? O perdão não é uma escolha minha e sua. Nós vamos esquecer? Nós esquecemos o que a pessoa fez? Não. Nós convivemos com aquilo de uma forma pacífica. De uma forma pacífica. Nós não sentimos mais em nosso coração aquela mágoa. Aquilo que a pessoa fez contra a gente, nós não sentimos mais no nosso coração. Aquilo não dói mais. Por quê? Nós escolhemos perdoar. E se, pastor, eu fiz isso, eu perdoei, mas eu não consigo. Quando eu vejo a pessoa, eu ainda sinto algo no meu coração. Então aí que entra a oração. A oração vai ser para quê? Para isso. Para dizer, Deus, tira essas barreiras do meu coração. Tira isso do meu coração para que eu não olhe para essa pessoa de uma forma carnal. Para que eu não olhe para essa pessoa, porque quando nós sentimos isso e esta pessoa se achega até nós, qual que é a primeira característica, a primeira atitude nossa? De defesa. Porque essa pessoa já nos magoou. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos nos defender. O que eu falei hoje para o meu pai e para o meu irmão. Meus irmãos, no começo estava tão difícil que eu coloquei meu joelho no chão, eu estava fazendo estudo para nós estudarmos hoje, e eu falei, Deus, o que está acontecendo com esse povo? Eu falei, o povo parece doido, eu falei, parece que não é família. Eu falei, Deus do céu. Eu falei, Jesus, o que é isso? Eu fiquei impressionado com as palavras que eles falaram. Eu falei, será que pode uma coisa dessa? Eu falei, será que
a palavra do Senhor não tem efeito nenhum no coração? Porque, meus irmãos, qual que é essa diferença? O evangelho parece ser tão, às vezes, sim, difícil, mas a maioria das vezes, simples. Por quê? Simplesmente eu perdoo. Eu perdoo meu irmão. Não importa o que ele fez. Não, mas aí sempre vai vir aquela palavrinha. Não, pastor, mas o senhor não sabe o que ele fez. O senhor não sabe como é que ele agiu comigo. O senhor não sabe qual a atitude dele. Não importa. Nós temos que entender que o problema não é ele. Não é a pessoa. O problema está dentro do nosso coração. Entendeu? Se eu e você entender que o problema está aqui, eu vou falar para os irmãos, muitos problemas que eu tinha antigamente, eles foram sanados quando eu entendi que o problema não era o próximo, mas o problema era eu. Eu falei, Deus está ensinando eu. Eu falei, Deus está usando essa pessoa para ensinar a mim. Então, hoje, as pessoas chegam em mim e falam assim, nossa, como que Deus trabalha assim na tua vida? Como que Deus faz isso na tua vida? Não, não é isso. É porque todas as vezes eu me ajoelho e digo a Deus, Deus, eu não consigo suportar isso. Então me ajuda a suportar aquilo que eu não consigo mudar. Deus, me ajuda a suportar aquilo que eu não consigo entender. Porque em algum momento o Senhor vai me dar algum ensinamento sobre isso que está acontecendo. E talvez esse ensinamento seja para quê? Para que espiritualmente eu venha subir um degrau. Entende isso? Para que espiritualmente Deus possa então dar algo que Ele já me prometeu no passado. Por que nós vemos tantas pessoas na igreja com promessas? Nós vemos tantas pessoas na igreja com promessas, mas essas promessas, elas não se cumprem. Por que elas não se cumprem? Porque a pessoa não se deixa, não se dispõe ao Espírito Santo de Deus e começa a contestar aquilo que Deus está fazendo na vida dela. Então, nós começamos a contestar a tudo. Porque hoje a informação ela está na mão. Então, se a informação ela está na mão, o que acontece? Eu e você vamos toda hora querer saber o que está acontecendo. Então, se eu e você nós nos arrependemos, e é um arrependimento não remorso, diferente, lembra? Quem que teve remorso? Judas. Quem que se arrependeu? Pedro. Então, quer dizer, outro dia o rapaz ainda falou para mim, que eu fui grosso com ele, e ele falou assim para mim, pastor, o senhor foi muito grosso. Aí eu falei para ele assim, eu fico com medo, porque ele tem essa característica, né, meus irmãos? Eu falei, eu fico com medo, eu não sei se é Pedro que era intempestuoso, que era corajoso, que era grosso, ou se eu fico com medo de Judas, que falava suave. Da escola apostólica, para os irmãos terem uma ideia, da escola apostólica, se fosse eu e você, o primeiro que nós escolhíamos dos 12 era Judas. Aí eu falei, não, pastor, não, porque nós sabemos da história dele. Mas sem saber da história dele, Judas veio lá de Iscariotes, cidade que o quê? Haviam pessoas inteligentes naquele lugar. Então, dos 12, Judas era o mais, vamos falar no português, mais chulo, Judas era o mais desenrolado. Judas era o mais desenrolado, por isso que ele tomava conta de quê? Das finanças. Você sabe. Então, quer dizer, eu não sei se eu prefiro aquela pessoa que seja grossa e fale a verdade, ou aquela que seja fina, educada e suave, e se porte de uma maneira hipócrita. Porque como que eu posso, se eu pego um microfone desse para falar com a igreja, que é a noiva de Cristo, já era para você estar glorificando a Deus, que é a noiva de Cristo, que é o corpo de Cristo, que é aquela igreja que Deus vai vir buscar para morar com Ele no céu. Eu pego esse microfone para mim falar mentiras ou devaneios da minha parte, o que eu estou sendo? O que a Bíblia fala sobre isso? Do que adianta salvar o mundo e perder a sua alma? Então, por mais simples que seja, não importa, meus irmãos, esse negócio, Jesus está aqui. Eu era para estar falando aqui, mas hoje o pastor Samuel é sensacional, meu irmão. Ele ligou para mim. E ele ligou justamente na hora que eu estava ajoelhado, pastor. A hora que ele mandou a mensagem, eu estava ajoelhado, falando, Deus, eu preciso levar o estudo para a sua igreja. Meus irmãos, essa simplicidade do quê?
ele já sabia que eu vinha, ele já sabia o assunto que eu ia falar. Entende a comunhão? Então, quando chega, um já olha para o outro, é o sorriso, então já está tudo bem, está tudo certo, ele está descansado, pastor Leandro vai estar lá, está tudo certo. Entende isso? Esse tipo de comunicação nós temos que ter. E às vezes, nós não temos. Temos com os de fora, mas não temos com os de dentro. E isso acontece não só na igreja, mas também no nosso lar. É a mesma coisa. Às vezes nós temos comunicação com os de fora, mas não temos comunicação com os de dentro. Às vezes os de dentro estão padecendo, mas nós estamos olhando para fora. Às vezes dentro está na minha, está debaixo do meu e do teu nariz, está padecendo, mas nós queremos olhar para fora. Está entendendo? Então nós temos que cuidar daquele que está aqui, para depois a gente poder olhar para fora. Primeiro cuida do que está aqui, depois olha para fora. A igreja, aqui está aqui, sentado. Preciso cuidar daqui, para depois eu olhar para fora. Preciso cuidar da minha família, para depois eu olhar para fora. Porque eu não posso deixar o meu filho padecer e cuidar do filho dos outros. Entende isso? Doeu? Mas é isso. Primeiro a minha família. Depois a família de Cristo. É assim que funciona. Então eu deixo o meu filho padecendo, eu deixo o meu filho com dores, com medos, com frustrações e fantasmas, e vou cuidar do filho dos outros. Viu que bonito? Não. Eu tenho que cuidar primeiro do meu. Depois eu olho para fora. Depois eu vou olhar para aquele que necessita. É assim que funciona. Jesus está na casa. Então, hoje, meus irmãos, nós precisamos ter esse tipo de comunicação. E a comunicação, ela é simples. Ela não precisa ter palavras escalafobéticas, metáforas, figuras de linguagem, para mim me comunicar com meu irmão. Não, é uma coisa simples. É um abraço, é uma palavra. Isso, às vezes a gente falando assim, parece simples. Mas às vezes nós estamos dentro da igreja e nem conhecemos o irmão que está do nosso lado. Estamos dentro da igreja e nem conhecemos todos os membros que estão na igreja. Sim, nós precisamos conhecer e conhecer a vida de cada um, porque eu conhecendo a vida de cada um, eu vou poder ajudar. Porque às vezes a pessoa fica esperando o quê? Uma profecia. Deus vai falar comigo. Sim, Deus fala. Só que às vezes, sentar e conversar vai resolver bastante coisa. Você entendeu? Vai resolver bastante coisa. Porque a gente vai sentar e conversar e aconselhar mediante a palavra de Deus. Então, quer dizer, nós precisamos fazer mais isso. Nós precisamos ter comunhão no corpo de Cristo. Porque às vezes o corpo está andando e alguém está lá machucado, o dedinho está machucado e está se arrastando. E nós queremos que ele ande. Não, mas o corpo está andando. Mas o dedinho está lá machucado. Mas você quer, eu preciso arrastar ele. Não, o corpo tem que andar de uma forma harmônica. Todo mundo andando. Está entendendo? Todo mundo andando, todo mundo fazendo junto. E quando um vê que está errado... Eu aprendi uma coisa quando eu estava no militarismo, que eu entrei lá com 19 anos. Eu aprendi uma coisa, chamava-se espírito de corpo. Aí eu falava, o que é isso? Aí o tenente olhava e falava assim, se um errou, todos erraram. Aí eu falava, não, eu não acho justo. Se eu estou fazendo certo, o outro está fazendo errado, é problema dele. Ele que morra. Eu não era crente. Era assim. Ele que morra, problema dele. Ele que se afunde lá. Quer dizer, no final, o que começou a acontecer com isso? No final do recrutamento, 4 meses de recrutamento, no final era assim, arruma a calça. Arruma o cinto. Olha a sua bota como é que está. Olha o cabelo. Ó o braço, fecha mais. Abre mais o braço. Por quê? A tropa era uma só. Entenderam isso agora? O corpo é um só. Entende isso? O corpo é um só. Então eu tenho que ajudar o meu irmão. Você vê que coisa simples e ao mesmo tempo para a gente parece impossível de se fazer. Quando Jesus ele falou, amai o teu próximo como a ti mesmo. Você viu que coisa simples que ele falou? Que a gente não consegue fazer. A gente não consegue fazer.
A gente fica procurando meios de sempre estar olhando para onde a gente não precisa olhar. Nós precisamos olhar para a cruz de Cristo. E quando nós falamos que nós precisamos olhar para a cruz de Cristo, não é olhar para a cruz, é entender a cruz. É entender aquilo que Cristo fez na cruz por mim e por você. Porque quando nós temos esse entendimento, 50% das nossas dúvidas que está dentro do nosso coração, elas começam a cair por terra. Por quê? Eu entendi aquilo que Cristo fez, então eu entendo que eu sou pecador e que eu preciso de arrependimento e que eu preciso de alguém acima de mim, então agora eu vou ajudar aquele segundo que me ajudou, porque eu fui ajudado. Eu fui perdoado. Então agora como que um cristão que foi perdoado, ele olha e fala assim, eu não vou perdoar. Entende isso? Mas você foi perdoado. Não, eu fui porque eu sou bom. Eu fui porque Jesus me escolheu, mas o outro não merece o perdão. Peraí, se eu e você, nós somos cheios de pecado, se nós estávamos mortos em delitos e pecados, e Deus nos perdoou, Jesus nos salvou, Ele deu o próprio Filho dele, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então para que Ele deu? Para que eu e você viesse a ter a vida eterna. Mas nós estamos tão ligados às vezes, nas coisas da terra. Isso é errado, meus irmãos? Não. Não, pastor, não. Vai ter momento na sua vida que você vai ter que focar em alguma coisa. Você não vai ficar 24 horas, o dia inteiro focado em Cristo? Não vai ficar. Quem fala que fica, não fica. Não tem jeito. Ou eu vou ser sincero com Deus, ou não adianta, a oração não sobe. A oração não funciona. Ué, eu tenho que falar, Deus, eu não estou conseguindo focar em Ti. Eu não estou conseguindo ter comunhão. Eu não estou conseguindo meditar na Tua palavra. Eu não estou conseguindo ter uma vida de oração com o Senhor. E isso vai me prejudicar lá na frente, que eu sei. Por quê? Eu vou precisar tomar decisões lá na frente, que eu vou precisar do Teu Espírito. E se eu não tiver essa comunhão, eu vou tomar a decisão errada. Entende isso? Não é as pessoas que estão prejudicando a gente, é a gente que vai se afastando e acaba se prejudicando. Entendeu? Aí quando a gente vai tomar decisão, o que acontece? Deus não está junto. Você não teve visão, porque não estava em comunhão. Então, se não estava em comunhão, tomou a decisão errada. Eu falo por mim. Quando nós começamos a trabalhar, que eu fui para o ramo da confecção, não sabia nada. Nada. E eu começava a tomar decisões e dava certo. Só que eu falava, Deus, me ajuda. Eu ia para a reunião e falava, Deus, me ajuda, porque lá eles vão jantar eu. Você entende isso? Só que quando chegava lá, o que acontece? O Espírito Santo, lógico, meus irmãos, vamos ser racional e inteligente, né? Você vai estudar, né? Ninguém vai chegar na reunião e vai falar, Deus, me dá aqui. Essa parte já passou, né? Essa parte já passou, a gente já pulou essa parte. Você vai estudar, mas o Espírito Santo vai te usar aonde? Exatamente onde você estudou. Você falar, me começando a perguntar exatamente o que eu estava estudando. Porque quem levou você, quem inclinou você para estudar sobre aquele assunto? Foi o Espírito Santo de Deus. Então lá naquele momento, Deus, o quê? Ele burlou alguma lei? Não, Ele te levou, estuda aqui, ó. É aqui que você precisa estudar. Então você vai e estuda. Aí vai, o que aconteceu naquele momento da reunião? O assunto surgiu. Então você vai lá e descasca tudo. Então é assim que Deus faz comigo, com você. Mas eu e você precisamos ter o que com Ele? Comunhão. Porque se eu e você tiver comunhão com Ele, as coisas começam a andar, começam a funcionar. Então Ele vai estar em todas as nossas decisões. Eu vou precisar ficar perguntando para Ele, Espírito Santo, eu posso sair daqui? Espírito Santo, posso ir no banheiro? Espírito Santo, não precisa. Não, Ele está conosco. Ele está dentro do meu e do teu coração. Então Ele vai inclinar o meu e o teu coração para o bem, para as boas obras, porque nós somos criados para isso, para adorar a Ele e para as boas obras. Vamos voltar para o estudo agora. Arrependimento é a palavra que o mundo quer esquecer. O normal é fazer o que der na cabeça, sem se preocupar se é certo ou não. E se algo der errado, não se arrependa, pois fere o orgulho, outro defeito que o mundo tem transformado em virtude em nosso tempo. Não custa lembrar que orgulho é pecado e arrependimento é virtude. Só se arrepende quem é capaz de se humilhar diante de outra pessoa. E é óbvio que aqui estamos pensando em Deus.
Meus irmãos, eu só não acabei, né? No final da tarde, houve o perdão. Meu pai falou, ele mandou uma mensagenzinha aqui para mim, de perdão, e meu irmão mandou uma mensagenzinha falando, irmão, você é luz. Ele falou, deu tudo certo. Você entende? Mas no começo, o que eu falei? É impossível. Por quê? O coração está duro. Nós não vamos para o céu por causa do pecado que nós cometemos. Nós vamos deixar de ir para o céu pelo pecado que nós cometemos. Nós vamos deixar de ir para o céu pela dureza do nosso coração. É pela dureza dele. É porque não querer entender, não querer fazer, não querer, não quero. Não quero. Peraí, se eu tenho um coração arrependido, então eu tenho um coração voltado a Deus. Porque eu reconheci o meu pecado. Então, quando Deus fala comigo, a primeira coisa, já viu aquela pessoa que está no primeiro amor? Se fala para ela, sobe na parede, ela sobe. Se joga, ela se joga. Ela fala. Contanto que se você pega uma pessoa que está no primeiro amor, um prosélito, e você coloca dentro dos bastidores de uma igreja, você mata ele. Você mata. Mata. Ele vai sair destruído. Ele vai sair frustrado. Por quê? Ele pensou que todo mundo era bonzinho. Ele pensou que todo mundo era um anjinho, só faltava a auréola. Aí ele vê que não, são pessoas. Até ele descobrir que também ele é pecador e é pessoa, às vezes a ficha não cai. Às vezes ele já morreu no meio do caminho. Entende isso? Então é isso que nós temos que entender. Quando nós estamos no primeiro amor, isso é a coisa mais linda do mundo, nós temos temor. Quando Deus fala conosco, a primeira coisa que nós vamos fazer, chorar, pedir perdão. Deus, me perdoa pelo que eu fiz. Me perdoa, Jesus. Eu não quero perder essa comunhão, eu quero estar perto do Senhor. Mas agora, depois que nós passamos algum tempo, parece que já é normal. Então eu cometo o pecado e eu continuo nesse mesmo pecado. E mesmo sendo errado, não tem problema. Mesmo eu mentindo, eu posso ter 100 anos de igreja. Como eu sempre falo aqui, não viu o dilúvio, mas pisou no barro que sobrou da terra. E continua mentindo. Continua sendo hipócrita, continua enganando, continua com o coração duro, continua fantasiando. Não adianta, não adianta. Com Jesus não funciona assim. É melhor ajoelhar e se arrepender. É melhor falar para ele, Jesus, olha, verdadeiramente eu não presto. Não dá. Eu não consigo. Quando nós começamos a falar isso, nós estamos começando a entender o sacrifício vicário. Nós estamos começando a entender a cruz. Por quê? Às vezes as pessoas, meus irmãos, elas sobem numa folha de jornal e elas já querem dar discurso. Elas já querem Eu vejo isso lá na empresa. Eu falo, Deus. Chegou banguela, agora já quer morder. Chega lá devagarzinho, não quer nada, daqui a pouco quer ficar maior do que o patrão. Aí quando chega lá na sala, aí começa a chorar, porque aí eu falo, você tem que descer. E não é cristão não, é tudo desviado. Por quê? Automaticamente, quando eu me afasto de Deus, automaticamente o meu eu, a minha velha natureza, ela vai tomar conta de mim. Isso é normal. Por quê? Porque o Espírito Santo não está tendo mais liberdade para então tomar as decisões. E isso vai começar a me atrapalhar. Jesus, ele vai entrar em família de crente aqui. Jesus, ele vai entrar em lares aqui, porque ia atrapalhar, e Jesus está dizendo, eu vou entrar lá para não atrapalhar mais. Você vai tomar a decisão certa na hora certa. Porque ou eu convido Jesus para entrar e deixo ele trabalhar e dou liberdade para ele. Porque assim, imagine nós estamos num carro. Jesus, ele está no passageiro e a gente no volante. E Jesus está dizendo, vira para a direita, vira para a esquerda. Aí eu e você falando, não, mas esse caminho tem pedra, esse caminho tem terra. Então eu vou por esse caminho aqui. Aí Jesus fala, mas eu falei para você virar para a direita. Mas você está vendo um caminho que é ruim. Então, o controle está na minha e na tua mão. O que eu e você temos que fazer? Parar o carro, abrir a porta, descer do carro e convidar Jesus e falar para ele, senta aqui no motorista, Jesus. Dirige agora o meu carro.
Eu não quero dirigir mais. Aí Jesus vai falar para mim e para você, mas vai doer um pouco, vai sofrer um pouco, vão te humilhar um pouco, vão te rejeitar um pouco, porque Jesus não é mentiroso. Ninguém apresenta um evangelho de coach que você vai entrar, sua vida vai virar do avesso e você vai ficar novo em folha e já está pronto. Não, esse não é o evangelho. Existe um processo. E esse processo, isso nos livra, meus irmãos, da responsabilidade. A graça, ela nos livra da responsabilidade? Não. Jesus nos salvou. Não salvou? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas me livra da responsabilidade de eu ter que servir a Ele? Me livra não. Não. Eu tenho que ter responsabilidade. Porque a minha vida, ela tem que reverberar frutos de quem é salvo. E esse, como que eu vou reverberar o fruto de quem é salvo? Tendo ou me parecendo com Cristo. Entende isso? Nós estávamos conversando hoje, e numa situação, uma pessoa quis passar a perna na outra. E eu falei assim, querido, isso está errado. Isso está errado. Não pode fazer. Não, mas ele errou. Eu falei, então seja justo. Quantas peças foi que ele errou? Não foi 50? Então é 50. Por que você está falando que é 300? Ah, porque aí já fica tudo no bolo. Entende isso? Não, não é no bolo. É o que é certo. A gente vai errar, sim, mas a gente sempre vai tentar fazer o melhor para Cristo. Não, meus irmãos, não é o melhor para a igreja, não é o melhor para o sermão do lado, é o melhor para Cristo. É Ele que sabe da minha e da tua vida, é Ele que guia a minha e a tua vida, é Ele que chamou a minha e a tua vida. Se eu e você estamos sentados aqui, é porque cada um de vocês tem um chamado de Deus. Sim, eu e você, nós não estamos aqui, meus irmãos, para ficar assistindo culto, para passar férias, para ter uma reunião. Não, isso aqui é uma reunião de salvos, do corpo de Cristo, do exército de Deus na terra. E eu e você temos que nos comportar assim mesmo. Porque enquanto nós não precisarmos, a humildade, ela tem que cercear e ser o guia da minha e da tua vida. Sempre. Sempre, a palavra que tem que ter no meu e no teu coração: considerem os outros superiores a si mesmo. Acabou. Tem isso no seu coração? Está ótimo. Você vai longe. Você vai longe. Ah, mas vão me enganar, pastor. Deixa. Está tudo bem. Está tudo bem. Cristo não está vendo? Não existe, Deus não é soberano? Ele não conhece eu e você, o meu coração e o coração daquele que está com você? Então não tem problema. No momento certo, o que Cristo vai fazer? Deixa ele aí, filho, e vai sozinho. Porque eu vou te ensinar como é que faz. É assim que Cristo faz. Porque você foi honesto. Você vê que hoje em dia a honestidade aparece até na televisão, como se fosse uma grande virtude, né? Olha, ele foi honesto, mas aquilo que ele fez é normal. Era o que a mamãe ensinava desde pequenininho. Devolve porque não é teu. Mas agora virou virtude. Aí todo mundo tem que ver. Não, o cristão, ele tem que ser assim. Por que o cristão tem que tomar conta da terra, do ecossistema? Não pode jogar as coisas, lixo na rua. Aí você fala assim, o ímpio, ele não sabe perguntar. Ele vai falar assim, você é crente, está jogando as coisas na rua? Você é porco. É isso que ele fala. Mas eu e você temos que cuidar, porque Deus deixou a terra para mim e para você. Entende isso? Dominai e sujeitai a terra. Lá no livro de Gênesis, ele falou para mim e para você cuidar dela. E como é que nós vamos cuidar dela? Dando um mau exemplo. Entende isso? Por isso que as pessoas que elas começam a se aprofundar na palavra, o que começa a acontecer? Ela começa a entender quem ela é. Por isso que eu fico admirado quando uma pessoa, ela tem muito conhecimento bíblico e ela é arrogante. Que eu falo, que isso? Da onde que veio? Porque quanto mais eu estudo, mais eu entendo que eu não sou nada. Quanto mais eu estudo, meus irmãos, tudo que acontece na Bíblia, o Gideão foi se esconder, Moisés não queria ir, o outro falou que não vai, pastor. Acontece com a gente. Jesus chama a gente fala, não, Jesus, eu não estou para isso aí não. Não, eu não estou, não, o senhor deve estar doido. Tem um monte de gente aí muito melhor do que eu, mas Jesus fala, mas eu quero você.
Ah, mas lá na tua família, talvez você olhe e fale assim, tem um monte de gente melhor do que você. Mas Jesus falou, mas eu quero que você vai. Você não entendeu, é você que é para ir. Mas o outro tem faculdade, o outro tem diploma, o outro tem conhecimento, o outro tem influência, o outro sabe, o outro é parente. Mas Jesus está dizendo, mas eu escolhi você, é você que é para ir lá. Sabe por quê? Às vezes o outro que tem tudo isso não tem um coração disposto a obedecer àquele que o criou e que o salvou, que o resgatou e colocou ele sentado aí. Entendeu isso? Aleluia. Vamos voltar para o estudo. Ainda bem que o chefe não está aqui hoje. Ele vai falar para mim assim, volta para o estudo, o chefe fica... Sem arrependimento, assim, meus irmãos, arrependimento significa se humilhar perante o Senhor, reconhecendo que Ele está certo e você errado. Sem arrependimento, o homem está perdido. A condenação permanece sobre a vida de toda pessoa que não se dobra diante da palavra de Deus. É a palavra que ensina sobre a nossa vida, sobre as ações erradas e pecaminosas que têm feito parte da nossa história. Detalhes pequenos ou grandes, pequenas falhas ou grandes pecados, absolutamente tudo o que fizemos está diante dos olhos de Deus, e Ele levará em conta tudo isso para a nossa condenação. Lembra da placa que escreveram para Jesus? Estava escrito em grego, latim, aramaico, 3 idiomas estavam escritos, a placa de Jesus. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Não é isso, Tiago Bueno? Meu irmão Tiago Bueno. Estava escrito a sentença porque todos, qual que era o raciocínio romano? A pax romana. Eu consigo a paz por intermédio da violência. Então eu exponho a pessoa, porque todos que olharem vão dizer assim, não pode se levantar, porque se levantar, você vai para a cruz. Entenderam? Então todo mundo que visse, que olhasse, estava lá a sentença daquele que estava sendo crucificado. E em Jesus, a sentença era verdadeira. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. A sentença que estava sobre a vida dele, sobre a cabeça dele, era verdadeira. Então, quer dizer, quando, meus irmãos, a placa de Jesus, ela foi escrita, era dele. Então, eu e você, nós temos uma placa. Eu e você, quando Jesus voltar, Ele vai olhar para mim e para você. E a minha salvação ou condenação, ela não vai ser pelo que está escrito na placa do meu irmão. Entende isso? A minha salvação ou a minha condenação, ela vai ser por aquilo que está escrito na minha placa. Entende isso de uma forma figurada? O selo do Espírito Santo? Você entende isso? Aí nós não vamos correr o risco de Jesus dizer, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Aí nós não vamos, mas em teu nome nós não fizemos sinais, prodígios e maravilhas. Olha isso. Quem estava falando? Era crente. Não era, pastor? Era. Ué, se fazia sinais, prodígios e maravilhas... E conhecia ele, era crente. Mas com que motivação no coração? O que havia dentro do coração para a pessoa fazer aquilo? O que há no meu coração para mim pegar um microfone desse e vir falar do amor de Cristo? O que me motiva isso? Se o que me motivar isso estiver errado, acabou a igreja. Eu vou descer daqui pior do que eu subi. Eu vou para casa e não vai adiantar nada. Eu vou perder meu tempo dentro de uma igreja. E não é isso que nós viemos fazer aqui. Nós viemos obedecer a palavra de Deus. Nós viemos servir a um Deus que nos resgatou, que nos transformou e que vai nos levar para o céu. Entenderam isso? Porque às vezes nós esquecemos essa parte do céu. Já viu? Nós estamos tão atrapalhados, fazendo os nossos afazeres, correndo atrás das nossas coisas, que nós esquecemos o céu. Esquecemos que Jesus vai voltar. Esquecemos que a nossa casa não é aqui. A nossa casa é com Ele. Por isso que nós sentimos saudades. Por isso que nós sentimos incomodados. Mas quando nós chegamos... Já viu quando alguém vai viajar? Aí ela fala assim, eu já fiquei tanto tempo aqui que eu queria ir para casa. Mas você não tá bom aqui? Não, mas eu queria ir para casa.
lá eu fico mais à vontade, mais sossegado. Aqui já deu. Entendeu? É assim que nós vamos se sentir. Daqui a pouco eu quero ir para casa. A nossa casa celestial. Amém? Todo ser humano vive sem arrependimento. Nascemos com o coração inclinado a errar, a mentir, a desobedecer. E não há nada que arranque isso de dentro de nós. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que concebeu a minha mãe. Quem falou isso? Davi, Salmo 51. Ele sabia que ele era pecador desde quando? Nasceu. Porque há algumas diretrizes que falam sobre pelágio, semipelagianismo, que fala que a criança ela só começa a ser pecadora por causa do ambiente que ela está, por causa da influência que ela sofreu, ou quando ela começa a pecar. Não é isso? Então, quer dizer, não, todos herdamos a herança adâmica. Que herança é essa? Nós somos pecadores. Amém? Tem alguém que não é? Não, né? Todos nós somos pecadores. Paulo falou que ele era o principal, ele era o maior. Meus irmãos, aquilo que eu estava falando com vocês, sobre alguns controlam mais do que outros o impulso para a desobediência, mas todos possuímos a inclinação natural para o pecado. E é natural que não nos arrependamos verdadeiramente. Embora às vezes nutrimos o sentimento de remorso diante de atitudes cometidas no dia a dia. Não precisa falar, mas já viu aquilo que nós sabemos que nós pecamos, sabemos que nós erramos. Nós nos entristecemos por isso. Choramos por isso às vezes, mas depois nós cometemos de novo. É isso aí que está o problema. Entende? É essa luta. Viu que não tem nada a ver com o seu irmão que está do lado de fora? Viu que aqui dentro a luta? Não tem nada a ver. É tipo assim, eu cometi de novo, Deus. Eu falei para o Senhor que eu não ia fazer mais. E a situação se informou e eu fiz novamente. Então é essa a minha, a tua luta. É assim, Deus, eu quero que o Senhor faça, que o Senhor monte esse cenário de novo. E eu quero, pela graça que o Senhor me deu, eu não quero pecar mais. Eu não quero tomar mais esse tipo de atitude. Eu não quero fazer mais. Esse é o verdadeiro evangelho. Evangelho de transformação. Aquela pessoa que talvez ela gritasse. Quando acontece tais tipos de situação, eu grito, eu não consigo me controlar. Então, Deus, eu preciso me controlar. Eu não quero mais gritaria. Eu quero falar com as pessoas de um tom que elas entendam. Eu não preciso gritar. Eu não preciso afrontar ninguém. Essa é uma luta diária de nós cristãos. Por quê? Mesmo que a montanha esteja se desmontando, nós vamos olhar e vamos conduzir a situação de uma forma suave. E quando você sair e entrar dentro do carro, do metrô, do ônibus, você vai agradecer a Deus e vai dizer, o Espírito Santo que me impulsionou a isso. Mas por quê? Eu quis. Eu preciso o quê? Precisa estar dentro do meu coração isso. Porque se isso não estiver dentro do meu coração, igreja, não adianta. Aí eu vou fazer e está tudo bem. Eu fiz mesmo porque aquela pessoa merecia e eu não quero saber. E não é isso. Como é que nós colocamos? Isso acontece com pastores todas as vezes. Nós colocamos duas pessoas que se dizem ou que professam a fé cristã, uma de frente com a outra, e elas têm a coragem de falar assim, não, eu não vou perdoar. Igreja. Como que pode? Você já pensou um pastor ouvir isso? Tipo assim, essa pessoa, ela entendeu realmente a cruz? Ela entendeu realmente o que Cristo fez por ela? Ela entendeu realmente o sacrifício vicário? Ela entendeu isso? Não, ela não entendeu. Então ela se arrependeu? Não, ela se convenceu. Entende isso? A dureza do coração é isso, igreja, que não pode ter. Eu vou pecar, mas eu vou me arrepender. Agora, se um pecado, já pequei, não vou me arrepender, não quero, porque o orgulho está aqui dentro, a soberba está aqui dentro, a arrogância está aqui dentro, e eu sempre vou achar que aquilo que eu estou fazendo é correto. As outras pessoas sempre vão estar erradas, mas eu vou sempre estar certo. Porque eu não olhei para quem?
para a cruz. Eu não olhei para Cristo. Quando eu começo a olhar para Cristo... Você já viu que pessoas... Eu não sei se vocês já repararam isso. Pessoas que são muito inteligentes, ela tem dificuldade de entender a cruz. Sabe por quê? Porque é simples. Ela olha para mim, para você... Outro dia eu estava conversando com uma, ela olha para mim, para você e fala assim... Por que uma pessoa morreu para pagar pecado de quem? Tá. E se você, a igreja, conversar com ele, ele sabe a Bíblia inteirinha. Sabe. É inteligente, sabe das histórias, sabe tudo. Mas fala, não tem sentido isso. Para mim não tem sentido. Eu não concordo. A minha inteligência não alcança isso. Para mim é muito, muito pequeno, pastor. Eu falo, olha isso, Jesus. Eu falo, você acha que pode uma coisa dessa? Se eu ver onde está o orgulho e a soberba do homem, ultrapassou tudo. Ultrapassou todos os limites. E como que você vai conversar com uma pessoa dessa? Entenderam isso? Então, por isso, igreja, que a simplicidade, a humildade, ela sempre tem que andar comigo, com você, onde nós formos. Independente do que as pessoas falem, independente do que as pessoas digam. Não é eu e você que vai falar de mim mesmo, não é as pessoas que vão falar da gente. Porque quando eu e você começam a falar de nós mesmos, então existe alguma coisa errada. Entende isso? Nós queremos firmar algo que não é. Mas quando as pessoas começam a falar da gente, então quer dizer que aquilo que Cristo fez na minha e na tua vida está funcionando. Aquilo que Cristo fez em mim e em você está funcionando, porque as pessoas estão começando a ver a transformação na minha e na tua vida. E isso não é do dia para a noite. Nós passamos uma vida fazendo tudo errado. Aí do dia para a noite, virou a chave, acabou, deu reset e está tudo bem? Não. Sempre vai ficar a rapina daquilo que nós éramos. Sempre, cada um tem o seu calcanhar de Aquiles. E cada um vai lutar contra isso. Então, quando for o calcanhar de Aquiles, é onde a gente tem que dar mais atenção, onde a gente tem que vigiar mais. Então eu sou nervoso. Então, se eu sou nervoso, esse é meu calcanhar de Aquiles. Então, quando vier situações que vai me deixar nervoso, eu paro, respiro. Deus, me ajuda. Me ajuda agora. Eu preciso que o Senhor me ajude agora, antes que eu faça besteira. Sabe aquele negocinho assim, ó, Jesus faz alguma coisa antes que eu faço? É assim. É assim. Por quê? Deus está vendo o quê? Ele não quer fazer. Eu preciso ajudar ele. O Espírito Santo precisa ajudar ele. São coisas simples, só que às vezes a gente não consegue enxergar, porque a gente às vezes está tão focado em coisas difíceis da Bíblia, e nós esquecemos aquilo que é simples, aquilo que é pequeno, igreja. E nós não podemos esquecer isso, que a comunhão com o nosso irmão é a simplicidade que Cristo fez na cruz por mim e por você. Ele nos resgatou, Ele nos salvou, Ele nos escolheu e vai nos levar para o céu. Nós não podemos esquecer isso. Remorso, contudo, não agrada a Deus. Remorso não é arrependimento. Nem toda tristeza significa arrependimento. Pessoas podem ficar tristes por causa das consequências dos seus erros, mas isso não significa que estão arrependidas. Não significa que estão sinceramente tristes pelo pecado cometido, e que, no que estiver em sua capacidade, lutarão firmemente para nunca mais cometerem tal erro. Agora, porém, me alegro. Não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Você viu o que Paulo estava falando? Vocês repararam? Agora, porém, eu me alegro. Não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Viu como nem toda tristeza é ruim? Às vezes o irmão está triste e vai falar, olha, coitado, o irmão está tristinho. Não. Às vezes ele está triste por causa de um pecado. E esse pecado vai levar ele o quê? Essa tristeza vai fazer ele chorar. E essa tristeza que fez ele chorar, levou ele ao arrependimento, aonde agrada a Deus. Entende isso agora? É isso que nós precisamos. Por isso que nós temos que chorar pelo pecado. Meus irmãos, se nós pecamos e nós não choramos pelo pecado, então nós temos que pedir para Deus. Entende? Olha que simplicidade. Deus, eu pequei descaradamente e não senti nada, e nem senti vontade de chorar, não senti tristeza, e para mim aquilo foi normal. Pelo contrário, eu faria novamente. Entendeu? A luz acendeu de alerta. Tem alguma coisa errada. Tem algo errado. Então eu tenho que voltar, ajoelhar e falar para Deus, Deus, eu preciso sentir tristeza pelo meu pecado.
porque essa tristeza vai me levar ao arrependimento. Por isso que nós não vemos mais. Lembra quando o nosso pastor ele fala assim, eu não vejo pessoas vindo mais aceitar a Cristo chorando. Por que ela está chorando? Ela reconheceu o pecado dela. Ela reconheceu que ela é uma pecadora e que ela precisa de salvação. É por isso que ela está chorando. Agora quando a pessoa vem, irmão, está tudo bem. 12/8. Entendeu? Falou que Cristo é bom, que Ele vai cuidar de mim. Então eu estou aí, né? Se Ele é bom, Ele vai cuidar de mim, está tudo bem. Não, igreja. Ele não vai só cuidar da gente. Ele vai levar eu e você para a vida eterna. Nós precisamos entender que Jesus Cristo, Ele vai voltar para buscar a noiva dEle. E Ele vai levar a igreja dEle para o céu. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos perder essa visão do céu. Nós não podemos perder essa visão de que Cristo, será que Ele volta? Não. Mas enquanto Ele não voltar, eu e você temos que viver uma vida de santidade. Por que nós batemos sempre na tecla, igreja, de santidade? Porque é essa santidade que vai me dar comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus que vai fazer eu dar fruto do Espírito. Para com a igreja, para com a minha família, para com os meus irmãos, para onde eu for. Por quê? O Espírito Santo está comigo. É esse fruto que eu preciso carregar. É esse fruto que eu preciso ter. E isso tem que ser natural. Nas primeiras vezes pode ser forçado, igreja? Pode. Pode. Deus, eu fiz aquilo, mas eu não queria fazer aquilo. Entende isso? Eu vou te falar agora. Eu fiz aquilo, Jesus. Eu sei que aquilo é certo. Mas o meu coração não queria fazer aquilo. Não. Por quê? Porque eu sou ruim. Eu não queria ter feito. Eu só fiz por causa da situação, por causa do momento, porque havia pessoas ali junto, então eu fui obrigado a fazer. Mas o meu coração não queria fazer aquilo. Então me ajuda a fazer aquilo de uma maneira natural. Que seja o teu Espírito Santo fazendo. Porque aí quem vê eu e você fazendo, vai olhar e vai falar, realmente ele é homem de Deus. Realmente ele é mulher de Deus. Aquilo é natural para ela. Aquilo é natural para ele. Como que faz para ser assim? Porque eu quero ficar parecido com você. E porque você é parecido com Cristo. Entende isso agora? Tudo, igreja, não é porque fez. Fez, então está tudo bem. Não. Eu e você tem que entender isso. Fiz, por que eu fiz? Por que, igreja, eu fiz isso? Por que eu tomei essa atitude? Foi bonito, as pessoas acharam bonito. Mas dentro de mim, aquela atitude era verdadeira? Entende isso? Talvez dentro de mim aquela atitude não fosse verdadeira. Eu só fiz por causa da multidão que estava olhando. Eu só tomei aquele tipo de atitude porque pessoas iriam me julgar, iriam me apontar. Então eu tomei aquele tipo de atitude. Entende? Eu enganei pessoas, mas eu não enganei a Cristo. Isso é muito importante, igreja. Para vocês, se entristeceram como Deus desejava. E de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Não apenas isso, mas o arrependimento implica consciência de que outro pagou pelo erro que você cometeu. Quando a fé em seu coração de que Jesus pagou pelos seus pecados, e você lembrando-se de seus pecados, ou de tais pecados, sente-se sinceramente triste e arrependido pelo que fez no passado. Então você está sinceramente arrependido. Você já viu, igreja, alguém falando alguma coisa sobre o passado, e quando a pessoa começa, às vezes você pode se pegar nisso numa mesa, num restaurante, numa igreja, numa roda de amigos, você começa a falar de quem você era no passado, e você se empolga. Aí quem olha fala, nossa, mas parece que ela está feliz, ou ele está feliz, por quem ele era no passado. Por quê? Não foi curado ainda, entende? Quando nós vamos falar daquilo que nós fazemos no passado, nós falamos com o quê? Com vergonha de quem nós éramos. É isso, por quê? Eu era errante, eu era pecador, eu era soberbo, eu era arrogante, eu era orgulhoso. Então eu agia daquela forma, mas Jesus me libertou. E agora eu não ajo mais, entende? Não, porque no passado eu fazia, porque no passado eu acontecia. Mas o que é isso?
Você se converteu ou ainda não? É porque parece que o passado está melhor do que o presente. Então a gente, são detalhes, igreja. Eu falei para Jesus hoje, falei, Deus, eu quero dar uma coisa bem simples para as pessoas entenderem, porque se nós tivermos a base, o prédio vai subir. A base. Mas o que está acontecendo? Nós queremos colocar o prédio em pé sem a base feita. Se tem buracos na base, a hora que o prédio começar a subir, esse prédio vai começar a inclinar. E ele só vai cair quando ele estiver lá em cima. Por isso que o tombo é grande. Então é melhor a gente demora na base, na fundação. Para depois começar a subir. Porque vai subir com a rocha. Vai subir com Cristo. Entendeu? Por isso que pastor não se impressiona com pessoa que sobe aqui e fala a Bíblia inteira. Não. Precisa da base. Pisou no pé dele, como é que ele vai reagir? Confrontou ele, como é que ele vai reagir? É assim. Esse é o caráter cristão. Aí o saber a Bíblia não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Você sabe para quê? Tem pessoas que sabem a Bíblia para querer ficar debatendo com as outras pessoas. Para querer numa roda de amigos, ou aonde ele for, ele falar, eu sou o cara. Eu sei a Bíblia toda. Você está vendo? Olha, eu sei de Gênesis, Apocalipse, eu sei das histórias de Carquemes, das invasões, eu sei de tudo. Mas é para isso que nós estudamos a palavra? É para isso? Não. Entende isso, igreja? É a simplicidade e a humildade do Evangelho. Se nós não tivermos isso no nosso coração, todas as orações, igreja, todas as nossas orações, Deus me ajuda e me ensina a ser humilde. E quando tiver alguma coisa que eu fiz que não te agradou, me mostra ela, para que eu seja verdadeiro e eu possa corrigir a tempo. Agora, se não der tempo de corrigir, me traz outra situação para que eu possa fazer aquilo que é certo. Igreja. Porque senão, igreja, a gente vai pulando, e quando a gente for ver, vai ter que voltar. Volta. Você voltou, você pulou tudo. Não é para você ter pulado. Entenderam, igreja? Para quem continuar a viver sem arrependimento, Deus trará justiça. A palavra diz isso. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, quem? Jesus. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Todos, em toda parte, devem se arrepender. É responsabilidade humana olhar para seu passado e se arrepender de tudo cometido até então. A razão disso é o dia do juízo. Esse dia é esperado desde o Antigo Testamento. Isaías 13:6. Dá para colocar? Aí, se não der, eu leio aqui, não tem problema. Tá tudo bem? Eu queria colocar, igreja, só para... Isso aqui era para a gente estar 8h20 aqui, mas deu alguma coisa errada. Ou deu certo. Não é, igreja? Tudo é vontade de Deus. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, igreja, nós temos que entender isso, que é a vontade do Espírito, não a vontade da minha carne. Mas ele precisa falar com corações para que eu e você venha sair daqui, de que forma? Transformados. Entenderam isso? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Fala, o pastor já vai bater. Se eu chego em qualquer lugar, numa faculdade, o professor está lá, dando aula. Primeira coisa que eu vou fazer, qual que é a primeira coisa? Que livro é esse? Posso comprar? Porque aí eu já aproveito para me ler em casa. Porque aí quando eu chegar e ele estiver dando aula, o que vai acontecer? Eu já vou ter entendimento daquilo que ele está falando. Se nós estamos dando aula numa igreja, por que ninguém compra um livro? Por que ninguém se interessa pelo livro? Por que ninguém fala... Da onde que é esse estudo? É de algum livro? Porque se é de algum livro eu vou ler. Sim. De todos aqui, uma pessoa veio falar para a gente, pastor, tem livro? Tem. É do livro que nós estamos dando aula. Quando eu entrei nesse curso, igreja, quando eu entrei nesse curso aqui, antes de eu entrar, eu já tinha comprado o livro. Quando eu entrei lá, eu já tinha lido o livro. Aí eu comecei a fazer o curso.
O pastor deu risada na minha cara e falou assim, mas você já sabe tudo? O livro? Eu falei, já estudei. Então por que você está fazendo aqui? Para me aprender. Por quê? No estudo do Senhor, o Senhor vai falar coisas que não estão no livro. E essas coisas que não estão no livro, vai completar para o meu conhecimento. Porque ele é tradutor bíblico, Marcos Granconato. Falei com ele já, essa semana, para o curso que a gente vai dar. Fiz seminário com ele. E ele bate, hein, pentecostal, hein? Se não for pentecostal de verdade, desvia. Desvia. Ele falou para mim, pastor Leandro, vem na quarta-feira aqui, que é amanhã, o senhor já pega os outros livros e já assiste o culto e a gente bate um papo. Por quê, igreja? Na prova, eu fiz a prova dele, porque assim, se você faltar uma aula, não tem diploma, viu? Não interessa que morreu ninguém. Não interessa, faltou uma aula, não tem diploma. Aí eu fui lá e falei para ele assim, pode dar meu diploma aí, não faltei nenhuma aula. Ele falou, mas tem a prova. Se tirar menos de 8, também não tem diploma. Aí ele pegou a igreja, a prova e fez assim, ué, pastor Leandro, o senhor está falando que o senhor não leu o livro? Eu falei, não li. Primeiro curso que eu fiz com ele, ele falou assim, por que o senhor não leu? Eu falei assim, porque, pastor, eu não tive tempo. Aí ele falou assim, mas o senhor acertou todas as perguntas? Eu falei, porque eu li o que eu consegui ler. E o que eu consegui ler, eu respondi. Ele falou, mas aqui o senhor está falando que não leu? E o senhor acertou as perguntas? Eu falei, sim. Aí ele falou, fica em pé a igreja. Não, lá ele falou, não é para ficar em pé aqui. Ele falou, dá uma salva de palmas para ele, porque ele falou a verdade. Ele falou, isso é o curso. Ele falar a verdade. Então, igreja, quando nós entramos em algum curso, nós vamos procurar saber o que está acontecendo. Existe um ambiente, uma língua dentro desse ambiente. Então, se eu estou na faculdade, existe uma linguagem. Se eu estou fazendo concurso, existe a linguagem de quem está fazendo concurso. Se eu estou numa igreja, existe a linguagem da igreja. Então, eu preciso estar dentro dessa linguagem para me entender o que se é falado. Algumas palavras nós vamos ter que falar aqui em hebraico, sim. Por que o hebraico, pastor? Por que usa o hebraico? Para se aparecer? Não, porque existe uma raiz da palavra. Existe uma origem. E eu preciso achar o quê? O que é verdade. Não aquilo que as pessoas falam. Porque eu não posso ser guiado por aquilo que as pessoas falam. Ou por jargões que as pessoas falam aqui em cima do púlpito. Eu tenho que ser guiado por aquilo que Deus falou. Entenderam isso? Então, por isso, igreja, que às vezes a gente quer tentar fazer o quê? O melhor. Mas nós temos que nos esforçar para isso. Porque se o nosso chefe falar para mim e para você assim, eu vou te dar uma promoção, mas você tem que estudar isso aqui, O que a gente vai fazer? Eu arrumo horário. Seja de madrugada, seja de manhã, eu vou acordar mais cedo, não interessa, vou virar cambalhota, mas eu vou fazer. Você vai ter que trabalhar daqui tal hora e tal hora. Vou fazer. Agora, quando é para Cristo, aí a gente, depois eu faço. Depois eu vejo. Não, tá bom, não tem problema. Igreja, esse tipo de visão e de comportamento tem que mudar. Quando a gente vai a algum curso, igreja, eu fiz, pela graça de Deus, eu fiz vários cursos. Todas as vezes, o pastor Gaí está fazendo, deve saber disso. Todas as vezes que a gente fala que é pentecostal, o pessoal já fala assim, será que vai ficar até o final? É assim, E aí quando é batista e presbiteriano, levanta e fica assim, Por isso que quando eu me formei lá no curso, eu falei assim, tá aqui, pastor pentecostal, se formou no curso. Eu falei, sabe quando nós começamos lá no curso? Tinha 80% pentecostal. 80% e 20% era batista. Como que terminou o curso? 10% batista e pentecostal, filho. Acho que tinha eu e mais um só. Entendi isso. Por quê? Começa e não termina. Vai, mas não quer ir. Então nós precisamos ter isso. Nós temos que mostrar para as pessoas que nós não somos pentecostais só por causa de dom. Nós não somos pentecostais só por causa de profecia. Não, nós somos pentecostais porque nós amamos a Cristo e a palavra dele. É isso. As pessoas olham para mim e para você e falam assim, nossa, tem de Deus ali. Não precisa ter palavra bonita, ou metáfora, figura de linguagem, antropomorfismo, antropologia, não. Eu preciso ter o básico. Eu preciso fazer o básico, que é saber ter o caráter de Cristo. É isso que eu preciso. Porque as pessoas vão olhar para mim e vão falar, pode não saber, mas sabe conduzir.
Entenderam? Pode não ter Bíblia nele, mas sabe conduzir as coisas. Por quê? Tem Cristo. Agora, se não tiver Bíblia e não tiver Cristo, como que eu e você vai conduzir? Ninguém nem quer ficar perto. Minha esposa, nós mudamos. Minha esposa, ela te fala para mim, a casa não fica vazia mais, fica todo mundo te procurando agora, todo mundo quer ficar aqui, todo mundo vem aqui, todo mundo vem aqui. Você só fica longe. Vocês entenderam isso? E eu falo para ela, a oração contrária, a minha dela. Que aí eu falo, Jesus, manda os outros para casa, manda os outros virem. Você entendeu? Sabe por quê? Porque a gente gosta disso. A gente gosta de ensinar, a gente gosta de falar da palavra de Deus. Isso para a gente tem que trazer prazer. Mas não está trazendo, pastor? Então ora a Deus. Pede a Deus, Deus não está me trazendo prazer. Tem alguma coisa errada comigo? Aonde que está errado? Me mostra onde que está errado para me mudar isso, Jesus. Porque o que eu preciso é do Senhor. Eu preciso sim, vivemos num país capitalista e precisamos de dinheiro. Sim, eu não vou ser demagogo aqui e falar besteira. Não, só que nós precisamos de trabalho? Precisamos, mas nós precisamos de Cristo. Vai chegar momentos na minha e na tua vida que nós vamos faltar na igreja por causa do trabalho? Vai, porque vai ser necessário. E eu estou pecando por isso, pastor? Não. Só que Cristo sabe do meu e do teu coração. Então o que nós vamos fazer? Deus, me ajuda. Não tem nada a ver com o pastor. Tem que ver comigo e com o Senhor. É isso que Deus gosta. É isso que Deus fala. Deus, eu não quero só que o Senhor me enriqueça. Eu quero que eu tenha comunhão com o Senhor, para fazer a tua vontade na face da terra. Porque pessoas derramaram sangue para essa palavra estar aqui hoje. O sangue dele foi semente em terra fértil, para que eu e você tivesse sentado aí hoje, ouvindo a palavra de Deus. Entenderam isso? E hoje, às vezes a gente fala que sofre, e nem sofrer não sofre. Porque Jesus falou, porque esta leve e momentânea tribulação produzirá em vós um peso de glória. É leve e momentânea. Por isso que às vezes nós falamos, eu estou sofrendo, e às vezes nem está sofrendo. Às vezes nem está passando nada. Outro dia o rapaz chegou lá correndo desesperado, pastor, eu estou sofrendo. Eu falei, nossa, se eu estivesse sofrendo igual você, filho. Meu Deus do céu. Entende isso, igreja? Então é isso que nós precisamos entender. O nosso coração tem que ser inclinado ao Senhor. E como que ele vai ser inclinado? A gente se arrepender. Vamos errar? Vamos sempre. Está tudo bem, vai errar, mas eu preciso me arrepender. Eu preciso ter a responsabilidade que Deus colocou sobre a minha vida. Que responsabilidade é essa? De não querer pecar. De não achar que isso é normal. Que eu viver no pecado é normal. Que eu ter o pecado de estimação é normal. Que eu não largar ele também é normal. Não. Então se tem alguma coisa errada, eu preciso. Se eu não consigo falar com meu irmão, chegar perto do meu irmão, eu tenho que ir lá e falar para Cristo. Olha, eu não consigo chegar perto dele. Eu não consigo falar com ele. Na minha família, a mesma coisa. Mas aquela pessoa não tem jeito. Mas você tem. Você conhece a palavra de Deus. Então muda você. Mas o senhor não conhece. Não importa, igreja. A hora que você fizer isso, você vai ver a diferença que isso faz na tua vida. As pessoas começam a olhar e até se assustam. Elas até se assustam. O que eu estou fazendo aqui? Vai arrumar briga? É a primeira coisa que elas pensam. Vai arrumar briga? Não. Ela vai pedir perdão. Ela vai vir te ajudar. Ana pagou o mal com o bem. Você viu que simplicidade? Só que coisa que a gente não consegue fazer. Pisou no calcanhar, pronto. Já não quero mais. Então isso, igreja, a gente se preocupa com coisa tão pequena, quando Deus tem algo grande para colocar na minha e na tua mão. Entende isso? Mas Ele não vai colocar esse algo grande na minha e na tua mão, se a gente não souber lidar com as coisas pequenas. E Jesus está falando com alguém aqui que tem algo para colocar na mão de alguém, mas precisa aprender a lidar com as coisas pequenas. Precisa aprender a lidar com as coisas pequenas. Igreja, se coloca de pé, igreja. Eu fiz um estudo tão grande, igreja. Está ali o papel ali, não falei nada. Não falei nada, Jesus. Mas estava bonito, viu, igreja? Peguei todos os livros hoje. Tirei até uma foto para mandar para o pastor Samuel, esqueci. Porque, igreja, não importa se uma pessoa
quem fala da palavra de Deus, igreja? Outro dia teve um casal que deu até um testemunho. Eu não estava na igreja. E quando deu esse testemunho, igreja, eu estava triste. E estava viajando, igreja. Estava triste. E quando deu esse testemunho, eu chorei, igreja. Porque eu falei para Deus, vale a pena. Se uma pessoa alcançou uma pessoa, vale a pena. Eu acho que foi a esposa do irmão. Foi a esposa, foi o irmão e a esposa, eu acho. É isso mesmo. Que parece que teve uma palavra de perdão e Deus entrou na família lá e fez a obra. Sabe por quê, igreja? Não precisa multidão, não precisa nada disso, igreja. Precisa uma pessoa só. Se Jesus levantar eu e você para falar e salvar uma pessoa, acabou. Vale mais do que tudo, igreja. Ora, igreja, e lembra do pastor, fala assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua. É isso. É a simplicidade, igreja. A simplicidade que vai levar eu e você longe. Deixa as pessoas que não quiserem, está tudo bem. Está tudo bem, vai lá. Mas eu e você temos que permanecer nisso. Eu e você temos que permanecer nesse evangelho. No evangelho verdadeiro. No amor de Cristo. É nesse evangelho. Eu quero orar, igreja, por vocês, e depois eu vou passar para o nosso pastor. O pastor Garrido, por gentileza, faz essa oração, pastor. Vamos trabalhar todo mundo? Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Feche os seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos por este tempo e por esta palavra que foi ministrada. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa transformar o coração e que nós possamos entender o verdadeiro arrependimento através da sua palavra. Que o Senhor possa curar, Pai, sentimentos que foram assolados durante anos, no meio da família, no meio de amigos, no meio do trabalho. Mas que o Teu Espírito possa tocar profundamente no nosso interior, para que nós possamos entender que é necessário o arrependimento para se aproximar a Ti. É necessário, Senhor, se arrepender de todas as coisas, para que o Teu Espírito possa trabalhar e curar poderosamente a nossa casa e a nossa família. Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, que o Teu sangue possa lavar, Pai, não somente o nosso exterior, mas o nosso interior também, tirando as experiências ruins, que muitas vezes nós nos fechamos para as coisas que aconteceram, mas hoje, Pai, através desta palavra que literalmente trouxe aquilo que o Senhor tem para a sua igreja, que é o arrependimento verdadeiro e a transformação da vida, que através do Teu Espírito hoje, tenha mais vida no nosso interior, tenha mais vida no nosso interior, e que a partir deste culto, Pai, de ensino, a Tua palavra possa resplandecer, e que nós possamos entender que o Evangelho ele é simples, simples através de Cristo, na cruz do Calvário. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Pode se assentar em nome de Jesus, pedir para o pastor Samuel